Fala pessoal, meu nome é Juan e sejam bem-vindos ao Nerd Cine. E hoje falarei um pouco sobre a morte do demônio Ascensão, ou do original Evil Dead Rise. Evil Dead é uma franquia que se iniciou em 1981, com basicamente tudo feito pelo Sam Raimi, desde roteiro, a direção e até a produção, e foi feito tudo com $350 mil. Sendo bem recebido nas críticas, recebeu mais 2 continuações da franquia clássica, sendo o primeiro chamado no Brasil de Uma Noite Alucinante, o segundo como Uma Noite Alucinante 2 e o terceiro como Arm of Darkness. E foram esses filmes que catapultaram a carreira do Sam Raimi como diretor de sucesso, que depois veio a dirigir vários outros filmes, inclusive os 3 primeiros do Homem-Aranha, antes de se formar a Marvel. E no filme de 81 é um filme bem terror, com algum tom de comédia. Já as continuações dele têm um tom maior de comédia, com vários pontos de terror. E o terceiro ele acaba sendo bem mais cômico que os outros no geral. E em 2013 tivemos Evil Dead, ou A Morte do Demônio, dirigido por Fede Álvares. Esse filme já é totalmente terror, ele não tem quase nada de comédia e ele é basicamente os personagens tentando acabar com a maldição desse demônio, e que isso gera um banho de sangue. E agora em 2023 nós temos A Morte do Demônio Ascensão, que também é muito mais voltado para a parte do terror do que da comédia, e ele é muito competente no que ele faz. E para quem conhece a franquia sabe que quase todos os filmes têm um envolvimento da cabana no meio da floresta, onde alguns personagens eles vão achar o livro, o Necronomicon, e ao abrir esse livro eles vão despertar o demônio que vai perseguir eles até o final do filme. Os 2 primeiros, dirigidos pelo Sam Raimi, têm essa estrutura. O filme de 2013 também é bem assim, e ele é quase meio que um reboot / remake. E esse filme novo ele tenta inovar, saindo um pouco do núcleo da cabana na floresta e tentando fazer isso na cidade, num prédio de apartamentos. O filme é dirigido por Lee Cronin e mostra uma mãe que se chama Ellie junto com seus 3 filhos vivendo suas vidas normalmente, como sua irmã Beth vai até seu apartamento para visitá-la e conversar sobre alguns problemas da sua vida, e quando no meio disso tudo ela vê sua irmã ser possuída por um demônio que está fazendo caos no andar desse prédio, e com isso ela tenta se proteger e proteger seus sobrinhos dessa ameaça. E esse acaba sendo um filme bem direto ao ponto, que vai explicar o básico da mitologia para quem ainda não conhece a franquia e foca bastante no gore e na sanguinolência, o que são marcas dessa franquia. Então para quem gosta daquele terror mais direto, com muita violência gráfica, esse é o tipo de filme para você. Então o filme ele começa com a Beth indo visitar sua irmã, elas acabam tendo uma conversa mais séria e com isso a Ellie pede para os seus filhos saírem para ir comprar uma pizza, para elas poderem conversar melhor. E quando os filhos estão voltando para o prédio acontece um terremoto e eles tentam se proteger na garagem do prédio, onde que com o tremor no subsolo fica todo rachado e desmorona algumas partes. E com isso eles acham uma sala nesse subsolo que estava escondida há muito tempo, e lá tinha um cofre que estava aberto, e com isso o Danny entra nesse cofre para ver o que tinha lá dentro, para procurar alguma coisa que fosse valiosa e tal, e lá ele acha o livro, esse livro que ele acha meio estranho, e vários vinis. Então ele acaba pegando esses vinis, porque no começo mostra que ele estava treinando para ser DJ ou alguma coisa desse tipo. Ele acaba ficando com esses discos. A irmã mais velha dele, a Bridget, ela não gosta do que ele está fazendo. Ela fala que era melhor ele devolver tudo aquilo, mas ele leva mesmo assim. E ao subir o apartamento, o Danny coloca os vinis para ele escutar, e nas gravações tem um padre falando que queria estudar esse livro, que era um livro de um demônio, e ele queria saber mais sobre, né? Num desses vinis que ele põe, tem esse padre falando, e ele começa a ler e traduzir o livro, e ele acaba invocando esse demônio novamente. E essa cena é bem legal porque quando começa a acontecer umas coisas estranhas, por causa do disco que está tocando, o Danny ele tenta desligar o aparelho, ele tira da tomada, ele tenta parar o disco e nada funciona, o disco continua tocando e falando as coisas ali. Depois disso tudo, tem um curto no andar e o andar inteiro fica sem energia. E a mãe dele, que tinha saído, ela estava no elevador, e bem nessa hora, quando o Danny estava escutando os discos, o demônio acaba possuindo ela. E é uma cena bem gráfica, ela é muito parecida
com a do Evil Dead original, que quando a moça ela é possuída, aparece um monte de cipó segurando ela. E aqui acaba sendo alguns cabos de elevador, que é uma referência bem legal. E depois disso o caos está formado, a mãe é possuída, ela volta para o apartamento e ela começa a agir totalmente diferente do que ela estava, muito estranha. E a Beth, vendo isso, ela acha que a irmã está doente e ela sai para tentar levar ela no hospital. Só que o elevador parou de funcionar e as escadas que dão acesso para subir ou descer tinham sido derrubadas. Então eles estavam presos naquele andar e do nada ali ela acaba morrendo. Então eles levam o corpo de volta para o apartamento, chamam algumas pessoas que moravam ali no andar para ver se eles poderiam ajudar de alguma forma. E depois disso ela acorda e aí se inicia todo o caos nesse andar desse prédio. E é como eu falei, é um filme muito sanguinolento, então toda hora vai estar voando alguma coisa na sua cara. É um filme que tem muita violência gráfica. Tem duas cenas que eu acho que são as mais impactantes, que é a cena do ralador de queijo e a cena do copo. Tem algumas cenas com a tesoura também, mas né. E a maioria desses efeitos são efeitos práticos. O próprio diretor ele falou que gastaram mais de 1.500 galões de sangue falso nessa produção para ver o tanto de sangue que jorra na tela. E falando do Lee Cronin, a direção dele é bem competente, ele consegue fazer muito bem essas cenas violentas e mostrar todo o caos que está acontecendo em volta e todo esse desespero de todo mundo que está ali. E o filme no geral ele é muito bem feito, ele é um filme muito bom no que se propõe a fazer, que é ser um terror bem direto e violento, com muita cena de gore num ambiente limitado. E acaba sendo um filme bem divertido para quem gosta tanto da franquia quanto gosta de terror mais direto no geral. Mas essa é só a minha opinião. Então por hoje é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerd Cine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!